vida. Efésios capítulo 2, verso 14. Eu vou ler o 14 para nós complementarmos no versículo 15. Eu não sei se o irmão Jorge está ainda aí. É de Moisés, irmão. É lei de Moisés. Porque quem recebe essa lei foi Moisés que recebeu e deu ao povo. Não, são 613 preceitos, não são 603. Vamos lá, irmão Jorge, vamos lá. Leia aí comigo. Efésios capítulo 2, verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos nos fez, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio da inimizade. Então, o que fazia a inimizade entre Deus e a humanidade? A lei. A lei fazia. A lei de Moisés fazia isso. Versículo 15. Aboliu na sua carne. Opa! Aboliu, hein? Está escrito. Ele aboliu na sua carne. Onde que ele aboliu? Na cruz. Ele aboliu na cruz. Foi no seu sacrifício. A lei da lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que cresce em si um novo homem, fazendo-se a paz. Está aqui, irmão. Está provado que Cristo aboliu na sua carne a lei. Que lei é essa? De Moisés. Não havia outra lei. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, um novo mandamento vos dou, o sangue da nova aliança. Entendeu? Então, a primeira aliança foi feita com os judeus, com Israel. Então não tem nada a ver com esses mandamentos da lei de Moisés. Vamos ler também, Jorge? Vocês gostam muito de usar Êxodo capítulo 20. Vamos ver para quem foi. Ô irmão, eu não estou falando aqui que nós estamos debaixo de lei de Moisés. A lei de Moisés para mim nem me interessa. Mas o irmão está falando e eu estou comentando. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 1 e verso 2. Vamos lá. E falou Deus todas essas palavras. Ele falou para quem? Ele falou todas essas palavras para quem? Foi para os gentios? Foi para as nações? Foi para as nações aos redores? Não. Versículo 2. Versículo 2. Eu sou o Senhor Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, quem é que Deus tirou da casa da servidão? Foi os hebreus que estavam lá escravos. 430 anos. Irmão, eu estou lendo a Bíblia, irmão. E como nós somos filhos de Deus? Por causa de Cristo. Nós somos filhos de Deus, nós somos reconciliados com Ele. Eu estou lendo o texto aqui, eu estou mostrando para você na Bíblia. Estou te mostrando que nós somos filhos de Deus. Ou nós não somos. Ou nós não somos filhos de Deus. Você não é filho? Você não se vê como filho de Deus? Irmão, depois da cruz, não tem mais essa de divisão de humanidade. Não tem mais essa. Não tem mais essa de povos, nações e línguas. Agora estamos debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Estamos debaixo do senhorio de Cristo. Vamos ler, irmão. Gálatas 3, 26. Vamos ver se nós não somos filhos. Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas 3, 26.
Vamos lá. Irmão, tá aí? Tá aí, irmão? Irmão Anderson. Vamos lá. O que está escrito aqui? Você tem Bíblia aí? Então lê comigo. Gálatas 3:26. 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé. Somos ou não somos filhos de Deus mediante a fé? Terminando o texto. Em Cristo Jesus. Então nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui não está falando de ser brasileiro, não. A condição aqui é Cristo. A condição aqui é Cristo. Nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém, irmão? Então, provado que nós somos filhos de Deus. Então, vamos continuar aqui. Então, nós estamos falando aqui sobre a reconciliação. Eu parei no versículo 12, que fala a respeito daquilo que Adão trouxe. Adão trouxe morte. Adão Bom, você não vai entender, então não posso fazer nada, irmão. Te mostrei na Bíblia e mostro na Bíblia. Bom, então, aí Paulo vai dizer aqui, que o pecado foi estabelecido no mundo por causa de Adão. Aquilo que Adão trouxe. Adão trouxe a morte a todos os homens, a todos. Só que depois disso, desta morte ter vindo, veio a lei. Aí a lei desgraçou, a lei matou completamente. Aí o versículo 12. Ó, porque até a lei estava o pecado, mas o pecado não é imputado senão a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. E sobre aqueles que não tinham pecado, na semelhança da transgressão de Adão, é a figura que havia de vir. Mas se assim o dom gratuito da ofensa, porque pela ofensa um morreu por muitos, e muito mais a graça de Deus, que um só homem, Jesus Cristo. Não, irmão, a Bíblia diz que nós já fomos escolhidos desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Você acha, meu irmão, você acha que essa questão de ser filho, de se fazer de parte de Deus, de fazer parte de ser filho de Deus, é você que decide, é você que escolhe, é você que aceita. Mas Deus já nos escolheu antes de tudo. Ele já nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus já nos escolheu antes. Então ele sabe, ele conhece, ele é soberano. Nós fomos reconciliados com Deus, irmão. Irmão, esquece essa questão de judeu. Esquece. Agora não há mais judeus, não há mais grego. Agora nós somos filhos de Deus. Deus não vê mais como Deus agora não vê mais como nações, como línguas. Deus nos vê em Cristo agora. E como filhos, nós fomos reconciliados com o Pai. Está entendendo, meu irmãozinho? Então você precisa entender isso. Então você não é filho? Você não é filho de Deus?